O que eu montei aqui para vocês? A ideia é tratar a temática da advocacia a partir dos provimentos vinculantes ou precedentes, seja como vocês quiserem chamar do novo Código. Qual foi minha intenção? Minha intenção é fazer um recorte do aspecto desde o início do processo até a conclusão do processo, o que muda com o novo Código. Então, a ideia, eu teria muitas críticas para fazer em relação ao Código nesse aspecto, mas eu procurei montar uma palestra muito mais informativa para o dia a dia do advogado, que eu acho que eu contribuo mais assim. Primeira coisa que eu queria dizer para vocês, principalmente quando a gente fala de precedente, a gente está falando de muitas decisões de tribunais superiores. E depois eu vou tentar explicar a diferença do que está no Código e do que está na prática. Eu advogo muito em tribunais superiores, é uma das especialidades do escritório, que eu sou sócio, e eu sei que a realidade da advocacia, principalmente em tribunais superiores, é muito diferente do que está no Código. Basta quem já teve uma experiência, quem já viu isso, verificou com maior facilidade essa diferenciação. Como é que eu começaria dizendo para vocês? Eu começaria dizendo que, se o Código de Processo Civil atual, que tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim, fosse um personagem, se ele fosse um personagem, para ilustrar bem o que eu quero dizer, ele seria o médico e o monstro. O Código seria o Dr. Jack e o Mr. Hyde. Por uma razão muito simples, ele tem duas personalidades, o Código. E não faz sentido, são duas personalidades conflitantes. Por um momento, se vocês fizerem a leitura de toda a parte de processo nos tribunais e de recursos no Código, que é o que eu vou tratar para vocês, essa parte de processo nos tribunais, muita novidade legislativa positiva. Muita novidade no sentido, olha, você não pode julgar, indeferir um recurso porque não foi recolhido as custas no valor exato. Você tem que intimar a parte para ela complementar as custas. Né? A prova de feriado local, ou seja, tem todo o Código na parte recursal e de processo nos tribunais, ele cuida, né, para enfrentar aquele sofrimento que o advogado tinha, que não é nossa culpa, o protocolo sai tremido, o nosso recurso não é conhecido, mas não é a gente que faz o protocolo. Faltou uma peça ou alguma coisa que não era tão essencial, você não vai deixar de analisar o mérito do recurso sem permitir que a parte faça a correção. Então, o Código, na verdade, esse é um lado. Por um lado, o Código reprovou, e fez muito bem, toda a jurisprudência dos tribunais superiores e dos tribunais locais, mas principalmente dos superiores, que estabeleceu aquela chamada jurisprudência defensiva, que é o quê? A criação pelos tribunais superiores de infinitos requisitos formais de admissibilidade que não tem previsão legal. Quem nunca passou por esse sofrimento? 1 milhão de requisitos formais que não existiam na lei, mas o Tribunal Superior dizia, se você não preencher, o teu recurso não é conhecido. E isso o Código disse, está reprovado. Então, vários dispositivos do Código garantem à parte o direito de corrigir o seu recurso para ele não ser indeferido formalmente e prejudicado no mérito. Esse é um lado, mas, ao mesmo tempo, esse mesmo Código que reprovou essa jurisprudência defensiva dos tribunais, esse mesmo Código, por outro lado, no momento ele diz assim, tribunais, vocês fizeram 30 anos de jurisprudência errada em recurso e precedente. Por isso eu reprovo, eu digo que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro. Esse mesmo Código que disse isso, num segundo momento, diz assim, tudo que vocês fizerem em tribunais passa a ser vinculante e te dou superpoderes. Por isso que eu falo, é o médico e o monstro. Então, o Código que diagnosticou corretamente o problema dos tribunais superiores e disse, você não pode mais fazer aquilo em outros dispositivos, a partir do 927, que é o que eu vou tratar para vocês. Esse mesmo Código disse, tribunais, vocês ganham superpoderes. Vocês vão fazer recurso especial extraordinário repetitivo, as suas súmulas todas vinculam, e vocês, tribunais locais, terão IRDR. Então, ao mesmo tempo que ele corrige o que foi feito historicamente, ele dá superpoderes para os tribunais superiores. E aí eu não entendi o Código. Eu não entendi bem o Código. Por isso que eu brinco que ele é o médico e o monstro. Tem uma faceta muito interessante e tem uma faceta bastante complicada. Só para, como antes de começar a aula propriamente dito, eu tive um caso no escritório, eu tive um caso que é meio quase uma terapia de grupo, que a gente faz conta os sofrimentos, mas esse caso, na verdade, eu me solidarizei com o sofrimento do advogado da outra parte.
A gente foi contratado para fazer recurso especial extraordinário contra um acórdão no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Fomos contratados, a gente verificou, né, o nosso cliente tinha perdido, era uma instituição financeira, dos maiores bancos do país, contra uma grande corretora, uma das maiores corretoras do país. Não tinha IPO suficiente, não tinha nada disso. A gente vislumbrou o prazo, ainda cabia embargo de declaração. A gente viu uma tese lá, colocamos embargo de declaração, a gente foi contratado para fazer o RESP. Fizemos embargo de declaração, teve efeito infringente, eles corrigiram a omissão, o acordo que a gente estava perdendo, ganhamos, ótimo. Então, que a gente foi contratado para fazer um RESP, a gente foi contratado para fazer contra-razões de RESP. A corretora fez o seu RESP, contra-razoamos o RESP, alegamos algumas súmulas. De repente, saiu lá, no diário, inadmitido o RESP da parte contrária. A gente imaginou que seria em virtude da súmula 5 ou da súmula 7, que era o que a gente achava o mais importante ali para... Sai a publicação da decisão. A decisão disse assim: inadmito o RESP da parte contrária porque faltou um documento essencial. Não, o documento essencial incompleto. Sabe quando vocês imprimem um documento de 20 páginas e aí uma das páginas, lá pela metade, daquele pau na impressora, sai pela metade assim, ou sai só o final? Então, um dos documentos de 20 páginas, a página 18, isso me marcou, né? A página 18 não foi impressa na íntegra. Aí foi... A gente não alegou isso. Porque a gente não imaginou que era essa uma razão para... Detalhe, sabe qual era esse documento? Era o acórdão recorrido. Qualquer um de vocês, se acessar o TJ Rio de Janeiro, tem acesso na íntegra. Logo, eu imagino que o ministro também tivesse. A gente falou, não, vamos continuar aqui olhando o caso. Isso não vai prevalecer, eles vão reverter. Eles irão reverter isso imediatamente. Fizeram o agravo, fizeram embargo de declaração. Qual que é a nossa surpresa? No tribunal local e no STJ, eles perderam o recurso, porque faltou a página 18. E não era um advogado qualquer, era uma grande banca de advocacia. A gente ficou assustado. Nós não alegamos isso na parte contrária. Claro que a gente não foi ajudar, né? Então, fair play tem um limite, mas... Foi uma causa, a causa tinha... O valor envolvido era 370 milhões, e foi resolvido porque a página 18 não foi impressa no valor total. Isso que o Código busca enfrentar, isso é jurisprudência defensiva. Né? Então, a jurisprudência defensiva é isso, é você criar vários requisitos que não têm previsão legal para não enfrentar o mérito. Por isso que eu falo que a advocacia no papel é uma coisa, a advocacia nos tribunais superiores é outra. Eu fico imaginando, e existe isso, tá? Já vazou, tem um checklist de várias formalidades que não estão na lei, que o gabinete fica lá. Eu acho que cada ministro ele tem um monte de minions que ficam fazendo maldade e vão indeferindo um recurso atrás do outro. Enfim. Mas vamos lá. Para o bem ou para o mal, só para apresentar o problema, bem ou mal, o Código estabeleceu que, junto com o direito vigente legislativo, você passa a ter um conjunto de, por isso que eu usei a nomenclatura na palestra, provimentos judiciais. Eu não gosto da nomenclatura precedente, que eu acho que engana. Vocês vão achar que é precedente do common law, isso não tem nada a ver com common law, e é mais do que precedente, porque também envolve súmulas, envolve outras coisas aqui. Por isso, provimentos lato sensu. O que o Código fez? Ao lado da lei, você tem agora diversos provimentos que são vinculantes e passam a ser direito vigente. Quais são esses provimentos? São os recursos especiais repetitivos, o recurso extraordinário repetitivo, com um detalhe, recurso extraordinário, em virtude da repercussão geral, praticamente ele é repetitivo sempre. Súmulas do Supremo Tribunal Federal vinculantes, súmulas simples do Supremo Tribunal Federal, se versarem sobre matéria constitucional, pelo Código são vinculantes. Eu acho que é inconstitucional, mas tudo bem, é o que está aí, ninguém vai declarar inconstitucional. Além dessas 4, decisões de controle concentrado do Supremo Tribunal Federal, súmulas do STJ são vinculantes pelo Código, só que o Código errou, né? O Código diz, súmulas do STJ sobre matéria infraconstitucional. Não, o STJ não tem poder de editar súmula sobre lei estadual ou lei municipal. É sobre lei federal, então corrija lá. Então, súmulas do STJ também. E, em âmbito local, você também tem, junto com esses provimentos, acórdãos oriundos de IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, que pode ser feito por qualquer tribunal local, TRF ou TJ, e também súmulas do tribunal local sobre direito local. Para dizer o que para vocês? A advocacia, isso já vem há algum tempo, mas agora é obrigatório.
você nunca mais vai poder iniciar um processo ou fazer uma consulta, dar uma consulta para um cliente, só verificando a lei. Você vai ter que verificar a lei, verificar todo esse rol de provimentos vinculantes, para depois verificar se, na ausência deles, como é que a jurisprudência estabelece sobre esse tema. Esse é o primeiro ponto. Porque você tem que saber se você está litigando contra um provimento vinculante, ou se você está litigando a favor de um provimento vinculante, porque isso modifica toda a estratégia tua ao longo do processo. Não adianta ver se a lei está ou não do seu lado, ou se a lei é ou não uma bola dividida. Você tem que verificar se há um provimento vinculante favorável ou contrário a você. Esse é um ponto de partida. Essa é a primeira ideia. Então, esses provimentos vinculantes, hoje, eles são direito vigente junto com o judiciário, junto com a legislação, né? Numa hierarquia diferente, na minha opinião, mas tão importante quanto do ponto de vista da advocacia. Para dizer o quê? Há um problema no Brasil, porque se você me perguntar, eu trabalho todo o tempo em tribunais superiores. Eu não sei quais são todos os RESPs repetitivos de um determinado tema. Na verdade, ninguém sabe. Na verdade, tem muito RESP que a gente não sabe se ele foi afetado como repetitivo, se continuou ele no regime repetitivo. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem ainda uma plataforma única eletrônica para eu poder dizer assim, pessoal, acessa o lugar lá, a página tal, que vocês vão conseguir verificar todos os provimentos vinculantes que podem influenciar o dia a dia de vocês. Não temos isso. Infelizmente não temos uma plataforma unificada ainda, então você tem que ir tribunal por tribunal, tribunais superiores, para verificar se há algum desses provimentos vinculantes apto a influenciar diretamente no teu processo. E a gente ainda está muito longe de ter essa plataforma unificada, que seria imprescindível para o exercício da advocacia, né, com qualidade. Aliás, o processo eletrônico no Brasil é uma piada. Cada tribunal, cada site muda de... É um sofrimento sem fim para quem tem que advogar com processo eletrônico. Era uma coisa para custear, diminuir o preço, facilitar, mas não é o que tem sido visto. Como que isso impacta diretamente na advocacia de vocês? Primeiro ponto. A possibilidade de vir a ser dada um provimento vinculante, o que eu estou querendo dizer? Desses provimentos vinculantes todos que eu falei, vamos focar principalmente em RESP e RE repetitivo, IRDR e as súmulas. Súmulas, todo mundo sabe como são feitas. RESP repetitivo, RE repetitivo e IRDR. Como que isso impacta no teu dia a dia? Primeiro ponto, se você tiver um processo e a matéria, uma das matérias versadas nele, por alguma razão, for suscitada num RESP, num RE ou num IRDR, do teu estado, aí o RE tem que ser do teu estado, ou do teu território. Se ela for suscitada em um desses julgamentos, o que vai acontecer com o teu processo? Ele é suspenso. Então, estou tratando aqui se a alíquota de ICMS é de 10% ou 20%. O STJ resolveu julgar isso. A partir do momento que ele afetou um RESP sobre esse tema, o teu processo será suspenso. Se o Supremo fizer isso num recurso ordinário, o teu processo será suspenso. Se um IRDR local for tratar disso, o teu processo também será suspenso. Então, como que impacta diretamente os provimentos vinculantes no nosso dia a dia? Obrigado. Impacta pela suspensão automática do teu processo, mas olha, é outro banco, é outro cliente, mas é a mesma cláusula que você está discutindo, abusividade, o RESP repetitivo daquele banco vai suspender o teu processo que está tramitando contra um outro banco. E por que essa suspensividade? Porque esse rol de provimentos vinculantes foi criado com a finalidade de enfrentar a litigiosidade repetitiva brasileira. A função deles é reduzir complexidade decisória. Se funciona na prática, são outros 500. Eu volto outra vez para falar só disso. Hoje eu falei, a palestra vai ser informativa. A função, então, é segurar em bloco, né, suspender em bloco questões jurídicas repetitivas no Brasil todo, para que o STF ou o Supremo, a STF ou o STJ, ou os tribunais locais, mediante esses provimentos vinculantes, decidam aquele tema, e aí, ao decidir aquele tema, os juízes ou os tribunais aos quais eles estiverem vinculados, peguem aquele entendimento dos tribunais superiores e o apliquem no caso concreto. Então, o STJ definiu que é 10%, então vai ser 10%, não vai ser 20%, como eu estava pensando, e aplica no caso concreto. Então, o primeiro grande impacto na advocacia é a suspensividade imediata do teu IRDR, isso com o teu processo andando. Se o teu processo, você vai iniciar um processo, por isso que eu falei, a importância de você verificar se há ou não um procedimento vinculante sobre esse tema.
Então, falei, surgiu um, suspende o teu processo. Se já houver um provimento vinculante, você tem que tomar muito cuidado se você litiga contra ele. Porque se você litigar contra um provimento vinculante, o teu processo vai cair no artigo 332 do Código. E você vai receber a improcedência liminar do mérito do teu processo. Então, se eu litigo contra um RESP repetitivo, contra uma conclusão de um RESP repetitivo ou de um IRDR, de um provimento vinculante qualquer, de uma súmula do Supremo, de uma súmula do STJ, e o juiz verifica que o meu pedido é contrário a esse provimento vinculante, imediatamente, sem citar o réu, ele vai julgar improcedente no mérito o meu processo. Então, litigar contra um provimento vinculante, por isso que eu falei, mapeiem os provimentos vinculantes, porque se você litigar contra ele, ou parecer que está litigando contra ele, a grande chance é de você ter o teu processo encerrado no mérito antes do próprio julgamento, antes da própria citação, perdão, do réu. Por outro lado, você pode também estar favorável a um provimento vinculante. O teu litígio você pode não litigar contra, mas litigar favoravelmente a um provimento vinculante. E se você fizer isso, você tem que utilizar uma novidade do Código, que é a chamada tutela de evidência. O que é a tutela de evidência? É uma tutela provisória, que se antecipa, que porém dispensa o requisito de urgência. Você não precisa provar uma urgência, um perículo para o juiz, mas você diz para ele, olha, perículo eu não tenho, não estou precisando desse dinheiro para viver, não tem perículo, porém, o meu direito é muito bom. Por quê? Porque o que eu estou pedindo aqui, há uma súmula do Supremo ou do STJ que diz que eu tenho direito a isso. E o juiz anteciparia, né, o mérito desse teu processo, porque aí, fazendo um trocadilho infame, ele considera evidente. Teu direito é evidente, dá uma tutela de evidência e antecipa o teu direito. Essa é uma postura quando você litiga favoravelmente a um provimento vinculante. Aí tem uma polêmica sobre isso, que é o seguinte: essa tutela de evidência, ela poderia ser dada inaudita altera parte, sem a citação do réu? Pelo Código, é possível. Eu tenho sérias dúvidas também. Eu teria sérias dúvidas, porque se eu não tenho urgência, por que não esperar o contraditório para ver se é realmente o caso de tutela de evidência? Me parece que essa é uma questão que a gente ainda vai definir. O que eu estou dizendo para vocês é, de novo, os 3 pontos primeiros. Surgiu a feitura de um provimento vinculante que tem a tua questão no processo, imediatamente estão suspensos os teus processos. Litigou contra provimento vinculante, grande chance de encerrar, julgar improcedente o mérito do teu processo. Litigou favoravelmente a provimento vinculante, possibilidade de ter uma tutela de evidência antecipatória do teu processo. E mais, o Código agora, isso para mim, esse artigo é um artigo belíssimo do Código do ponto de vista da técnica. Ponte de Miranda já defendia isso há 100 anos, Barbosa Moreira já defendia à luz do Código Antigo, Nelson Neri também, só que agora ficou claro, agora ficou mais fácil defender isso. É o artigo 356 do Código. O artigo 356 fala de uma coisa chamada julgamento parcial do mérito, que é mais do que me dar uma tutela de evidência se o meu direito está de acordo com um provimento vinculante. Se a questão estiver, vamos assim dizer, no jargão, madura para julgamento, dispensar de ilação probatória, se um dos meus pedidos estiver nessa condição, eu posso pedir para o juiz julgar ele em definitivo e prosseguir o processo em relação ao resto. Vou dar um exemplo bem simples. Eu ajuizo uma ação contra o Geraldo, meu amigo, eu ajuizo uma ação pedindo dano moral e dano material por alguma razão. Peço dano moral e dano material contra o Geraldo. O Geraldo vai lá, controverte os dois, etc. Só que a questão do dano material está provada documentalmente e, em relação a ela, há uma súmula do STJ que diz assim, nessas hipóteses é devido o dano material assim, assim, assado. E a prova documental do dano material está lá. Em relação ao dano moral, eu aleguei que o Geraldo havia me xingado, etc., etc., e a gente, cada um de nós, convocou testemunhas. O que o Código diz agora? O Código diz assim, com todas as letras, o juiz tem a obrigação de dar decisão parcial de mérito para ir diminuindo o processo. Então o juiz olha e fala, bom, Jorge pediu dano material e dano moral. O dano material tem uma súmula do STJ que diz que eu tenho que dar. E as provas que eu preciso para julgar isso já estão no processo, ninguém pediu prova pericial testemunhal. Ele dá uma decisão interlocutória de mérito, que fará a coisa julgada material. Tanto é que o artigo 1015 do agravo diz assim, caberá agravo, inciso 2, contra a decisão de mérito.
Porque decisão interlocutória julga mérito, sim. Sempre julgou, agora não tem mais nenhuma dúvida. Ele dá uma decisão interlocutória de mérito, julga o dano material, porque tem um provimento vinculante que permite, e não precisa de dilação probatória, e diz assim, o restante do processo, ou seja, o outro pedido de dano moral, esse eu não consigo julgar agora, porque eu preciso fazer dilação probatória. Então, o provimento vinculante, se você souber utilizar na advocacia, permite que você faça a aplicação do 356, que é o julgamento parcial do mérito, e encurte os capítulos do teu processo, né, as parcelas do mérito, que estão relacionadas a isso. Então, o provimento vinculante conjugado com a técnica do julgamento parcial de mérito ajuda bastante. Esse é o quarto requisito. Acho que são basicamente 6 coisas que eu queria falar para vocês de provimento vinculante. Quinta importância do provimento vinculante é a ligação dele com o artigo 489, parágrafo único, inciso 6º. O parágrafo único não, parágrafo 1º, perdão, do 489, é aquele que diz, não se considera fundamentada uma decisão que... Lembra daquele? Para mim é o melhor parágrafo do Código, mas por alguma razão a JUF pediu para declarar inconstitucional, pediu o veto presidencial sobre ele. Essa é daquelas coisas que assustam no Brasil. No Brasil tudo assusta, tem uma pauta bomba por dia, mas quando a JUF, não é? A banana comendo macaco todo dia. Quando a JUF disse que um artigo que mandava fundamentar uma decisão judicial tinha que ser vetado pela Presidente da República porque era inconstitucional, eu falei, ué. Aí eu assustei, falei, ué, mas como assim? Né? E a cooperação? Não estamos todos juntos, né, para fazer um processo? Enfim. O que eu estou querendo dizer dele? O inciso 6º desse artigo diz assim, não se considera fundamentada a decisão que, quando deveria aplicar um provimento vinculante, não o faz. O que eu estou dizendo para vocês? Se o Código diz que uma decisão judicial não é fundamentada quando ela não aplica um provimento vinculante quando deveria, ou seja, quando a decisão ignora uma súmula quando deveria aplicá-la, quando ela ignora um RESP repetitivo quando deveria aplicá-lo, isso é um caso de omissão judicial. Então, hoje vocês têm, se você argumentar com um desses provimentos vinculantes que estão no artigo 927 e o judiciário não enfrentar ele, você tem, do ponto de vista legal, a possibilidade de constranger o judiciário vir em base de declaração por omissão, porque é um ponto obrigatório de análise dele. Não pode o juiz simplesmente falar assim, não vou enfrentar a súmula do Supremo sobre esse tema. Ele tem que enfrentar. Ele tem que enfrentar, inclusive, sob pena de não ser considerada fundamentada a decisão dele se ele não fizer o enfrentamento dessa súmula, ou desse RESP, ou desse acórdão de RDR. Então, essa era a quarta dica que eu queria dar para vocês, da utilização agora dos embargos de declaração para forçar a análise de um desses provimentos vinculantes. Isso é altamente importante, isso é fundamental. Outra coisa, quinta hipótese, na verdade são 7, tá? Então já estou acabando. Quinta consequência prática dos provimentos vinculantes. Além dos recursos cabíveis, né, agravo de instrumento contra algumas interlocutórias, apelação contra a sentença e algumas interlocutórias, né, RESP contra a corda, RIA. Além do manejo de recurso, se a decisão contrariar, ou seja, deixar de aplicar ou aplicar erroneamente um desses provimentos vinculantes, como isso impacta na advocacia? Além do recurso, você pode manejar a ação da reclamação. Você pode apresentar uma reclamação contra o descumprimento de um desses acordos, além do recurso. E a reclamação e o recurso são procedimentos autônomos. Claro, você não pode deixar transitar em julgado para apresentar reclamação. Trânsito em julgado é óbvio para reclamação, mas, aliás, aqui só um parênteses, aí a reclamação estava bem prevista, bonitinho, não dá para explicar tudo de reclamação agora, tem que ter mais tempo. Mas só um detalhe, o código ele foi alterado aos 45 do segundo tempo, por uma lei feita a pedido de tribunais superiores, né? E tinha uma previsão de reclamação de uma forma, eles alteraram a reclamação. O que aconteceu? Os tribunais superiores queriam dar provimentos vinculantes, eles queriam ter vários provimentos vinculantes, não bastava os que a Constituição já determinava, eles queriam ter outros, e aumentaram, aí fizeram o 927, como antiprovimento vinculante, ganhou superpoderes. Só qual que é a consequência de você ter um provimento vinculante? Se ele não for cumprido, cabe reclamação. Aí eles acordaram e falaram, opa, peraí, eu aumentei meus poderes, eu tenho muito provimento vinculante, só que agora eu vou ter que julgar muita reclamação. O que eles fizeram? Alteraram o código para travar reclamação para tribunais superiores. E a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, principalmente agora em termos de reclamação, ela está cada vez mais restritiva. Porque eu quero dar o provimento vinculante, só que eu não quero ficar vendo se ele está sendo bem aplicado por todo mundo, porque aí dá muito trabalho. Então,
Vê como que, aí de novo, aqui é o monstro, não o médico, depende de quem está vendo. Né? Eu vejo o monstro, alguns veem um médico aqui. Então, por isso, dessa dificuldade um pouco que eu tenho com como é regulamentado o provimento vinculante. E reiterem, eu trabalho principalmente em tribunais superiores, é uma coisa de amor e ódio. Assim, né? Como professor, eu sofro de ver algumas coisas, na prática, eu vou lá, a gente faz as coisas. Quinta questão sobre provimentos vinculantes à advocacia. Hoje, pelos parágrafos 5º e 6º do artigo 966, é possível manejar ação rescisória contra coisa julgada que não tenha observado ou aplicado erroneamente um provimento vinculante. Hoje está colocado na lei, não precisa fazer uma interpretação analógica no inciso 5º, não. Parágrafos 5º e 6º permitem o manejo de uma ação rescisória porque foi bem ou mal aplicado um determinado provimento vinculante para você. Essa quinta, então, da utilização de reclamação, utilização de rescisória, são novidades que impactam no dia a dia da advocacia em virtude dos provimentos vinculantes. E aí, o último ou penúltimo ponto, eu tentei fazer aqui, não de uma maneira altamente científica, um pouco mais de uma maneira didática, eu tentei elencar 4 requisitos que eu considero fundamentais, e assim, superando toda a crítica que eu tenho dos meus livros, está lá, Processo Constitucional Brasileiro, Direito Constitucional Brasileiro, esse segundo com o professor Nelson Nery Jr., está lá o meu posicionamento menos prático sobre isso. Superando todas as críticas que eu tenho, eu selecionei 4 medidas mínimas, eu coloquei assim, 4 regras mínimas para se aplicar um provimento vinculante, que é para tentar racionalizar a atividade do juiz em relação às partes. As partes não podem ser esmagadas por provimento vinculante. Que o direito acontece no caso concreto, o direito não acontece em tese. Diz para o teu cliente que, em tese, ele não vai restituir o tributo. Ele vai olhar para você e falar, não, mas tem uma tese muito boa no STJ. Ele fala, tá, eu vou pagar o tributo? Eu falo, não sei, porque... Não, o STJ tem uma tese maravilhosa para você, mas eu vou pagar o tributo? Não sei, só vou poder dizer que você não vai pagar o tributo se eu tiver uma decisão para você que você não vai pagar o tributo. Porque, em tese, tudo é maravilhoso. É o caso concreto que a carneficina acontece, e é onde você resolve os problemas. Então, não posso deixar esmagar o caso concreto pelos provimentos vinculantes. Então, a primeira regra, suspender o processo, porque está formando um provimento vinculante, e ele foi formado, vai ser aplicado, ou já tem um provimento vinculante, vai ser aplicado nos casos futuros, não se aplica automaticamente um provimento vinculante esmagando as partes. Tem que aplicar a partir do artigo 9º e 10º do Código. Tem que dar contraditório. Tem que chegar para o autor e falar, autor, tem um RESP repetitivo sobre esse tema. Como você entende que ele se aplica ao caso concreto? Réu, idem. Aí o juiz decide. Não pode o juiz chegar e dizer assim, o STJ disse isso e está aqui o teu processo. Mas quem disse que você interpretou correto o que o STJ disse? E quem disse, e isso tem direto, que esse é o último repetitivo do STJ sobre esse tema? Eu tenho, principalmente o advogado para a instituição financeira, isso é um problema atrás do outro. Tem juiz em São Paulo aplicando um RESP sobre um RESP que não era repetitivo, que diminuiu o prazo prescricional de 10 para 3 anos, que não transitou em julgado. Eu falei, juiz, há 200 acórdãos do STJ dizendo que é de 10 anos, e agora surgiu um falando que é 3, que não transitou em julgado, e o ministro relator desse acórdão, nessa semana, deu um outro dizendo que não dizendo do que ele deu de 3, mas aplicando 10 anos de novo. Então, calma, não é tão preto e branco assim. Então, primeiro, tem que dar contraditório para as partes. Não dá para você resolver sem dar contraditório para as partes. Segundo ponto, tem que enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes no processo, sob pena de não fundamentar a decisão. 3, tem que aplicar o inciso 3º do parágrafo 9º do 1037 para todos os provimentos vinculantes, não só para RESP e RE. O que diz esse dispositivo? Tem que se admitir o requerimento de distinção. Suspendeu o meu processo, mas peraí, meu processo não é igual àquele lá, não é a mesma questão jurídica, é parecido, mas não é igual. O que o código fala, você pode pedir o requerimento de distinção. Só que o código diz, só pode para RESP e RE. Na verdade, é para tudo. Você chegar para o juiz ou para o relator do processo, se estiver em segundo grau, falar, olha, é parecido, mas não é igual. Que também, aqui, outro parênteses, os processos não são tão iguais. Eu não gosto da nomenclatura casos idênticos. Porque se for caso idêntico, ou você resolve por coisa julgada ou litispendência. A gente aprende isso no primeiro ou segundo semestre. Os casos são parecidos, ou casos que têm a mesma questão jurídica. Eu vou dar um exemplo para vocês de como um caso que era para ser idêntico, o grande embate que eu tive sobre ele. A gente advogava para 3 bancos, isso foi uma questão há 4 ou 5 anos atrás,
que era aquela grande polêmica, o ISS se recolhe no local da sede da instituição financeira ou no local da prestação, no local do município em que se foi prestado. As instituições financeiras, sede, né? E as prefeituras no local da prestação. E aí, a gente estava atuando num RESP repetitivo, que ia definir essa matéria no STJ, e a gente tinha 3 causas fiscais para 3 bancos diferentes. E aí, elas foram suspensas porque havia um RESP repetitivo. Isso à luz do código anterior, mas nessa mecânica se mantém. E aí, no código anterior estava tudo suspenso. 2 deles, ok, a gente falou, fica suspenso. Se definir que é a sede, a gente vai levar. Se definir que é o local da prestação de serviço, a gente vai perder. Então, vamos batalhar lá no STJ para resolver essa matéria. Só que um terceiro caso, que era o maior deles, que era o disparado maior, na época, o valor dele envolvido era de 1 bilhão e 500 milhões, e a Prefeitura de São Paulo querendo levantar aquele dinheiro. Se a Prefeitura de São Paulo levantar, vai para um buraco negro, nunca mais se recupera. Então, a tua batalha, você não pode deixar a Prefeitura levantar o dinheiro. Nunca. Pelo menos é de São Paulo. Não sei aqui. Que se levantou, você nunca mais recupera. Ele tinha um seguinte aspecto, discutir exatamente a tese, ISS, sede ou prestação de serviço. Só qual era o problema? Em primeiro grau, o juiz não deixou fazer a prova da sede, ele julgou antecipadamente. Então, a gente chegou para o desembargador e falou, temos que fazer uma distinção aqui. Não adianta você esperar o STJ julgar se o local da sede é controvertido. O que o desembargador fez? Não, é repetitivo, vou aguardar o STJ. Mas desembargador, é igual, mas é diferente. Deixa eu fazer a prova da sede. Aí a sede é essa. Ok. Aí se o STJ disser que não se aplica para a sede, tudo bem. Só que deixa eu provar que a sede não é aquela que o juiz está achando que é. Vai fazer inspeção, vai lá visitar. Faça inspeção judicial, perícia, o que você quiser. Mas deixa eu provar o local da sede. Não deixou provar o local da sede, o STJ decidiu, ganhamos a tese, né, que prevaleceu o local da sede da instituição financeira. 2 processos vencemos, nesse terceiro perdemos no primeiro momento. Por que perdemos? Porque o desembargador não entendeu que tinha uma particularidade naquele processo, que a gente fez medida cautelar, suspende o levantamento do dinheiro no STJ, faz o RESP é inadmitido, agravo de RESP, o RESP foi admitido, julga o RESP é negado, faz embargo de divergência, ganhamos no embargo de divergência. Conseguimos. Detalhe, aí na questão de ego, nunca levantaram o dinheiro. O cliente ficou protegido. Um dos sócios, só eu, para esse caso em específico, somente eu, fui 16 vezes para Brasília. O professor Nery foi mais um tanto de vezes, para demonstrar para vocês como que pode esmagar o provimento vinculante em relação às partes. Quantos litigantes têm condições de mandar o advogado dele 16 vezes para Brasília para tentar resolver o problema dele? Por isso que, se a gente não trabalhar com esses requisitos mínimos para aplicar o provimento vinculante, eu tenho uma grande dificuldade. Aí a gente tem o quarto, não vai dar tempo de falar, porque eu já estourei meu tempo, que é a superação de entendimento. Depois, se der tempo, nas perguntas eu explico para vocês, porque eu tenho que concluir, porque eu sou um cara que respeita as regras, não preciso me grampear nunca, né? Vai ser super sem graça minhas conversas, não tem nada demais, né? Só para concluir para vocês, eu contei esse caso das instituições financeiras para demonstrar para vocês assim, que mesmo para quem advoga por um grande player, esse mecanismo de provimento vinculante, às vezes, ele que esmaga. E qual que é o meu medo? Né? Meu medo é, se a gente não refletir sobre esses provimentos vinculantes, eles podem ser uma coisa muito boa para desafogar o judiciário? Podem. Melhorar a velocidade do processo? Podem. Só que se a gente não refletir bem sobre eles, a gente pode esmagar aqueles litigantes que não têm grande poderio, que não têm toda uma estrutura por trás para segurá-las. Ou seja, a gente acabaria aumentando um cenário que já existe hoje, que é de uma advocacia, principalmente em tribunais superiores, mais elitista e pouco isonômica, às vezes. Lembre desse exemplo que eu dei para vocês. Quantos jurisdicionados podem, não falando nem contrato de honorário, só em termos de custear passagem do seu patrono para ir para Brasília 16 vezes para tentar salvar o problema deles. Então, o meu medo é, no afã da gente, o Nietzsche tinha uma frase que eu gosto muito no aforismo dele, que ele diz assim, para combater um monstro, a gente tem que tomar muito cuidado no combate a um monstro para não se transformar no monstro também. Então, no afã de combater a litigiosidade repetitiva ou o número de processos, a gente não pode criar um outro monstro, que é um judiciário que não escute as partes no caso concreto e as esmague. E aí,
Para acabar. Não, acabou. Tem é um minuto. Tem uma frase que eu uso no livro, uma frase, na verdade, é um conto do Kafka, que chama Diante da Lei, não sei se vocês conhecem, que eu acho que ele ilustra bem, assim, o receio que eu tenho de provimentos vinculados. Se não acrescentou em nada o que eu falei, pelo menos fica só esse alerta, e aí se esse alerta fizer vocês refletirem, eu já fico satisfeito. Que é o seguinte, Kafka conta, né, naquela forma naquela coisa fantasiosa, né, tradicional do Kafka, é um conto muito curto que ele diz assim: um camponês se sentiu lesado no seu direito, camponês, uma pessoa simples, e falou assim: vou procurar a lei, porque a lei está para proteger os fracos. Então o camponês fala: vou procurar a lei, eu preciso entrar na lei e me salvar. E aí falaram assim: ok, vá lá na lei. E aí Kafka representa, a lei está numa porta. Então, você quer a lei? Ali, a porta da lei. Chama Diante da Lei, o conto. Ele bate na porta da lei e fala: preciso da lei, né? Eu, camponês, estou sofrendo. Aí sai um guarda. O guarda olha para ele e diz assim: pois não. Ele fala: não, eu estou aqui tentando meu direito sendo esmagado no caso concreto, né, de jurisprudência defensiva. Eu preciso da lei para me ajudar, porque a lei diz que eu tenho direito, mas o judiciário diz que não, mas a lei está do meu lado. E fala: a porta da lei está fechada para você agora. Não, agora está fechada. Mas eu preciso... Não, se você passar por mim, sem minha autorização, haverá outras e outras portas com guardas cada vez maiores que não vão deixar você chegar na lei, porque a porta da lei agora está fechada para você. Aí ele tentou, no segundo dia, ele falou: quer saber? Vou ficar aqui acampado, porque uma hora abre a porta da lei. Aí ele se acampa, passa um mês, passa 2 meses, ele vai lá, de novo o mesmo discurso, passa um ano, aí ele tem uma ideia, ele fala: mas peraí, estou 1 ano aqui, eu camponês acampado, na porta da lei, e eu não vi ninguém, além de mim, procurar essa lei. Quer dizer, se essa é a porta da lei, só eu fui lesado, só eu procurei essa lei. Aí ele bate na porta do guarda, o guarda falou: já não te avisei que eu vou avisar? Não, guarda, eu não quero entrar, só quero fazer uma outra pergunta. Ele: pois não. Eu quero saber, se essa é a porta da lei, por que ninguém mais, além de mim, veio procurá-la? Aí ele olhou para o camponês e falou: essa é a porta da sua lei. Então, esse tipo de anti-isonomia que é muito perigoso. Então, não sei se vocês gostaram de ouvir, eu gostei muito de falar para vocês. Muito obrigado.